Poder dizer, já pensou você face a face? Um dia isso vai acontecer. Poder estar assim tão perto. Nesse momento é que eu preciso. Meu coração é teu, Senhor, de ti não desisto. Tanta saudade eu sentirei de ti, nunca mais eu esquecerei do teu amor, do teu carinho, daquele homem tão lindo. Toque agora o meu coração, faz da minha alma ir até o céu. Você Quero sentir a tua proteção debaixo das asas. Quero ficar estar também. Contigo junto eu irei além, cantando glórias ao Rei dos Reis, pra todo sempre. Amém. Jesus está aqui, seu nome é Jesus, único Salvador da sua vida. Aceite Ele agora. Somente Ele, o caminho, a verdade e a vida, ninguém verá o Pai senão através dele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, Abel, amém. Que bom que você está vendo, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Deus seja louvado sempre. São 2h04, né? 14 horas e 4 minutos do dia 18 de janeiro de 2022. Nós vamos aqui... Nós fazemos esse louvor inicial, sempre faço, né? Eu gosto de fazer um louvor a Deus inicial. E depois a gente pega para ler a Bíblia. Estamos lendo a Bíblia toda uma parte por dia, né? A nossa meta é até o final de 2022, até o dia 31 de dezembro de 2022, se Jesus não tiver voltado até lá. E se Deus nos permitir fôlego de vida até esse dia, nós leremos a Bíblia toda até dia 31 de dezembro de 2022, beleza? Todo dia um pouquinho. Hoje é dia 18, então leremos João 18, na versão NVI, que é essa versão aqui, a versão NVI, João 18, Gênesis 35 e 36. Então vamos começar pelo Salmo, depois João, depois Gênesis. Vamos lá. Salmo, João e Gênesis. Coisa linda, Jesus, né?
Deus é maravilhoso. Abel, se você estiver vendo por aí, meu irmão Abel, que Deus te abençoe, que abençoe sua esposa Maria também. Deus ilumine a vida de vocês. Meu pai também, se estiver vendo, pai, beijo, te amo, manda um beijo para minha mãe, meu amigo Douglas também, e todo mundo que estiver vendo nesse momento, um grande abraço, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos então para Salmo 18, no verso 1, onde diz: Eu te amo, ó Senhor, minha força. Então ele chama Senhor de minha força. Né? A força vem do Senhor. Salmista. 18:2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. A minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Sheol, se eu não me engano, é o inferno, eu não tenho certeza. Vou ver aqui se tem uma tradução. Sand. Sheol, ou Sheol, em hebraico, romanice, Sheol, ou Sheol. Lit, sepultura, é retratado originalmente como a região dos mortos, o mundo dos mortos. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram porque ele se airou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Deixa eu só botar aqui o Canva aqui, por dois motivos. Eu tenho que fazer um negócio de hoje, terça-feira, do pastor, que ele pediu. Deixa eu botar aqui, só um minutinho, pessoal. Terça da palavra, isso aqui. Hoje é terça, vou fazer o terça da palavra aqui. Vou mandar para ele. Tá. E aqui tem que fazer o dia 18. Beleza, só isso mesmo, gente. Só isso rapidinho. Fechar aqui. Esses dois jogar para cá. Então, continuando aqui. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios, quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou meus inimigos. Com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim.
Olha que interessante. Ele admite que os adversários são muito mais fortes que ele. Porém, quem nos livra é quem? É Deus. Isso é interessante. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me, pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus decretos. Tendo sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não forem destruídos. Não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate. Subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. E eu reduzi a pó que o vento leva. Pisei-os com a lama das ruas. Tu me livraste de um povo em revolta. Fizeste-me por cabeça de nações. Um povo que não conheci sujeita-se a mim. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem. Tremendo, saem das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. E olha que ele era o rei. Ele era o rei. Rei Salomão. Quem escreveu isso aqui? Olha a maneira que ele fala de Deus. Tipo, ele é o rei da terra. Mas tem o rei dos reis. Rei dos reis. Este é o Deus que em meu favor executa a vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes, para sempre. Amém. Davi é pai de Salomão, isso? Rei Salomão, filho de Davi. Ou é o contrário? Oh Jesus, por que eu esqueço essas coisas? Rei Salomão. Eu acho que é Rei Salomão, filho de Davi. Tenho quase certeza, mas vamos ver. Foi o rei bíblico mais famoso pela sabedoria.
Shalom, era filho de Bate-Sabeia e Davi reinou. Davi era filho de Bate-Sabeia e Davi. Então o nome da mãe dele é Bate-Sabeia. Coisa incrível, né? E biografia, Salomão. Incrível, cara, rei Salomão. Mas quem é o rei dos reis? Oh Deus, coisa linda. Mas ele era rei e ele não se vangloriava disso. Ele sabia que tinha um Deus acima dele que fez dele um rei. Olha só que interessante isso. Ao ponto que certas pessoas são nada e se acham acima de Deus. Ou até acima de... Ou, dando um exemplo, né? Se acha um rei, se acha não sei o que lá, e às vezes se acha até mesmo um Deus. Então vamos lá, João 18, Jesus é preso. Vamos agora falar de João, que é o quarto evangelista da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João, então é o quarto livro do Novo Testamento. A gente acabou de ler agora Salmo, né? O Salmo ele está no meio da Bíblia, ele é do Antigo Testamento, está mais ou menos no meio da Bíblia praticamente. Praticamente no meio da Bíblia mesmo é o livro de Salmos. Então nós vimos Salmo 18, vamos agora em João 18, onde diz que Jesus é preso. No verso 1 diz assim: Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. O interessante é que nesse ponto aqui, eles achavam que assim, nossas armas vão conseguir, né? Agora eles têm uma pessoa que sabe onde ele está e vai levar a gente. Mas mal sabia que ali era Jesus se entregando, e não eles pegando Jesus, ao contrário. João 18,4. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhe perguntou: A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Olha só que interessante. Novamente lhe perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Eu creio que ele estava apontando para os discípulos dele. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Caramba, que coisa incrível, cara. Jesus é maravilhoso. João 18:10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Olha só, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote. Deu uma espadada no cara, pegou na orelha dele. É claro que ele não mirou a orelha, né? Ele deu uma espadada no cara, na cabeça dele, o cara deve ter desviado. Pegou na orelha e arrancou a orelha dele. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Olha que interessante, olha que coisa incrível. Olha as palavras usadas por Jesus, cara. É algo simplesmente inacreditável. É lindo demais. Jesus perante Anás. 12. Nas outras passagens, lá em Mateus, por exemplo, Jesus fala, lá relata, né, que Jesus falou, Pedro, se por acaso, você acha que por acaso eu não pedisse ao Pai que mandasse 12 legiões de anjos, não sei a quantidade, se é 12 legiões de anjos, nesse momento aqui, ele não mandaria? Guarde sua espada. E ele curou o
a pessoa que eu esqueci o nome, Malco, né? Malco. Ele curou Malco. E lá não fala o nome, aqui fala. Interessante isso, né? Que uma parte acaba completando a outra. E João é um livro incrível, cara. Que livro maravilhoso. Esse aí é o livro de João, né? Do evangelista João. Esse João, se não me engano, é o mesmo que João Batista, não é? Ou não? São dois Joões diferentes. Eu acho que sim. Acho que esse aqui é o João Batista. Que é o João que ficava lá no Rio Jordão. Tenho quase certeza, mas eu não tenho certeza. Então. Jesus perante Anás. Eu poderia fazer uma pesquisa agora, mas vai sair um pouco do foco. Né? Eu queria continuar aqui o João. Jesus perante Anás. Assim, o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. O supremo sacerdote, né? O sacerdote máximo que tinha naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Pedro nega Jesus. João 18:15. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando lá de fora da porta. Então quem estava com Jesus aqui? Simão Pedro e outro discípulo. Quem é esse outro discípulo? Beleza, então Pedro teve que ficar lá de fora. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Olha só. Então, interessante. Ela então perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles aquecendo-se. O supremo sacerdote interroga Jesus. João 18:19. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus. Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Cara, isso é muito incrível, cara. As falas, isso é uma coisa tão perfeita, cara, que a gente fica pensando. A gente faria tudo diferente. Olha como Jesus fez. Então Anás enviou Jesus, de mãos amarradas, a Caifás, o sumo sacerdote. Pedro nega Jesus mais 2 vezes. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu. Eu não ouvi com ele no olival? Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara. Então, ele é parente. Mais uma vez Pedro negou e no mesmo instante um galo cantou. Caramba. Debaixo das asas. Olá, voltei.
Só foi tossir aqui um pouquinho porque o negócio está feio. Jesus perante Pilatos. João 18, 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação você tem contra este homem? Responderam eles: Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Tá, mas não falou da acusação, né? Pilatos disse: Leve-no e julgue-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua. Os outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e o chefe dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Caramba, que coisa incrível. Nesse ponto, Pilatos não está entendendo nada que ele está falando. Nada. Como assim? Fala, como assim meu reino não é daqui? Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci e vim, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é verdade? Perguntou Pilatos. Você vê que Jesus é tão envolvente, cara, é tão incrível, que Pilatos foi conversando e ele foi respondendo. Cara, que coisa maravilhosa. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Coisa mais linda, cara. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar o prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E eles responderam, em resposta gritaram: Não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás é um bandido. Então, de Barrabás, Pilatos tinha certeza que era bandido, mas de Jesus não. E eles perguntam: Então vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Porque ele tinha que ficar tinha dor na hora. Barrabás de Jesus. E eles falaram: Não, ele não, queremos Barrabás. Então, lemos João 18, 40, quase me emociona aqui, cara, de tanta... Eu começo a visualizar, cara, a época, começo a visualizar Jesus falando com as pessoas, a pureza de Jesus, cara, transparecer. E Pilatos não conseguia falar, não tem como, não tem acusação contra esse homem. É incrível, cara, é incrível. Pilatos enxergou a pureza de Jesus, viu que não tinha nada contra ele. Fez algumas perguntas, Jesus respondeu e de nada tinha a acusar Jesus ali. Ele percebeu que Jesus era inocente. Só faltou chamar de Senhor, né? Mas dá para ver claramente que ele não queria. E em Mateus, a mulher de Pilatos fala, a mulher de Pilatos falou isso, teve um sonho, pediu para soltar, falou: Solte esse homem, eu tive um sonho com ele, solte esse homem, coisa assim, nesse sentido. E enfim, cara. Vamos então em Gênesis 35. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Estamos no capítulo 35. Hoje vamos ver 35 e 36. Para a glória do Senhor Jesus. 35. Jacó volta a Betuel. Gênesis 35, 1.
Deus disse a Jacó: suba a Betel, falei Betuel, né? Suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os entregou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, Eu-Betel, porque ali Deus lhe havia se revelado a ele quando fugiu de seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon-Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim que deu o nome de Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Então, Deus trocou o nome de Jacó para Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações. E reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Cara, então Jesus é dessa descendência. Caramba, coisa incrível. Será que é isso mesmo? Jesus, filho de Davi. Davi é da descendência de Israel? Acho que é, né? Caramba, que coisa incrível. A seguir, Deus levou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. A morte de Raquel e Isaque. Gênesis 35, 16. Eles partiram de Betel e, quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E, enquanto sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Ela profetizou. Caramba, que coisa incrível. Coisa incrível, cara. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Como assim? Já a ponto de sair-lhe a vida. Quando estava morrendo, deu o nome ao filho, mas o pai deu o nome Benjamim. Não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. O que quer dizer isso aqui? Não entendi isso aqui.
Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Eder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram seus filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó; Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Foram esses filhos de Jacó, nascidos em Padã Aram. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Mori, perto de Kiriate-Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos. Olha que interessante, cara. Isaque viveu 180 anos. Então, Deus é maravilhoso demais. Deus ele abre exceção para pessoas. Isaac viveu 180 anos, mas Deus falou lá atrás que não viveriam mais de 120 anos. Tá, mas isso aqui é uma regra geral. Isso é geral. É uma regra geral. Mas, para certas pessoas, Deus abria as exceções, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Morreu e ainda bem avançada e foi reunido. Morreu em idade bem avançada e foi reunido seus antepassados. E seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Aí você fala assim, mas Fábio, onde é que está esse negócio de 120 anos? Está no capítulo 5 de Gênesis, se não me engano. Gênesis 5. Tenho quase certeza que está em Gênesis 5. Mas eu sei que está no início de Gênesis. Não lá no iníciozinho, lá no início é a criação do mundo. Um pouquinho depois da criação do mundo, naquela parte de Caim e Abel ali, mais um pouquinho depois, por ali. Então mais ou menos 4, 5 ou 6 no máximo. É entre o capítulo 4 e o capítulo 6. Mas eu acho que é o 5 mesmo. Que Deus fala que o homem não verá mais de 120 anos. E tem um detalhe, aquela parte lá pode ter sido depois daqui, né? Tem isso também, né? Mas sendo antes... Sendo antes ou depois, isso não importa muito. Importa que Deus é Deus. Isso que importa. Se Deus quiser abrir exceção para alguém, Ele vai abrir, pronto. Mas na regra, as pessoas não vão viver mais do que 120 anos. Os descendentes de Esaú. Número 1. Gênesis 36, 1. A gente vai parar em 36, tá? Vai parar aqui em 36. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Oolibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel. Reuel é o nome da minha igreja lá, Ministério Reuel. Legal. Está em Gênesis 36, 4. Coisa bonita. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel. E Oolibama deu-lhe Jeus, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los, por causa dos seus rebanhos. É tanto rebanho que
Já não chama, a terra já não podia mais sustentar. Como é que pode? Por isso, Esaú e Edom fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Jaú, pai dos edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes de filhos de Esaú. Elifaz, filho de Adã, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefor, Gaitã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tina, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Oholibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú, os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefor e Kenaz, Corá, Gaitã e Amaleque. Foram estes os chefes descendentes de Elifaz e Edom. Eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os chefes descendentes de Reuel e Edom, neto de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Oholibama, mulher de Esaú, os chefes Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes descendentes de Oholibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e esses foram os seus chefes. Esses foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Disson, Ezer e Disã, ou Dizã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã: Ori, Emã, Tinã, era irmã de Lotã. É meio difícil falar esse nome, mas é assim mesmo, a gente não tem costume, né? Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefor e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Foi esse. Interessante. Olha esse nome aqui. É um nome que não tem consoante, só tem vogal. Aiá. Que legal, cara. Que nome interessante, cara. Acho que pela primeira vez eu vejo um nome que não tem nenhuma vogal. Ou melhor, nenhuma consoante. Né? Foi esse Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar o jumento de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná: Disson, tem Sidom, mas esse aqui é Disson, é o contrário. Disson, Oholibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Disson: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Você vê que a época tinha esse lance do an, né? Esse an no final. Você vê que muitos nomes eram assim. Né? Ó, esse nome eu acho é o menor nome que existe. Uz. Né? Tem alguém com nome uma letrinha? Tipo, meu nome é A, meu nome é B, meu nome é C? Eu acho que não. Eu acho que esse aqui é o menor nome que existe, mas é uma vogal, uma consoante, U e Z. Estes filhos foram os filhos de Dizã, Uz e Arã.
Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Disã. Estes foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Os chefes de Edom. Gênesis 36, 31. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. 32. Belar, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. O legal disso aqui seria ver um mapinha e tal, mas... Se a gente pudesse ter um mapinha do lado que a gente vendo, mapinha interativo principalmente, né? Mas, enfim. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, de Bozra. É difícil falar isso. Caramba. Jobabe morreu e Ussã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Ussã morreu e Hadad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas da terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadad morreu e Samlá de Masreca foi o seu sucessor. Samlá morreu e Saul de Reobote, próximo a Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Hanã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Hanã, filho de Acbor, morreu e Hadad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, neta de Mesaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões. Interessante, clã. Clã eu sempre joguei muito videogame desde quando era menino. E hoje não jogo mais, mas esse termo clã eu só ouvia dentro desses ambientes de jogos, né? Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Tina, Alva, Getete, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocupavam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. E por aqui ficamos no nosso dia de hoje, dia 18 de janeiro de 2022. 18 de janeiro de 2022. E amanhã veremos João 19, etc, etc. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. E até amanhã, se assim Deus me permitir. Tchau, tchau.